Olá, daqui a pouco eu vou sair para a missa de 7º dia da sogra do meu irmão. Não é assim uma obrigação de família, é solidariedade humana, certo? Eu não gosto de obrigação. Eu estava me lembrando de algo que aconteceu 3 anos atrás. Eu pensei nisso porque nessa semana eu recebi uma visita espiritual. Foi logo depois daquela conversa que eu tive, que eu prefiro trabalhar aqui mesmo, que eu sei que é possível. E eu recebi, eu sentia, e ele usou delicadamente as minhas mãos, porque eu também sou médium de efeitos físicos, né? As coisas se mexem ao meu redor, assim, sem eu mexer, sem eu mentalizar. E eles também... voltando, eles fazem isso, né? Muito tempo atrás eles ficavam treinando, aqui em casa mesmo, com uma caneta, eu pegava a caneta, eles ficavam circulando um papel, fazia esse tipo de treinamento. Foi na época que eu entrei no centro espírita. Depois dessas coisas, eu achei que deveria e tal. Mas assim, muitas coisas aconteceram. Eu precisei sair por conta de trabalho. E depois de muito tempo depois, 3 anos atrás, eu encontrei uma moça de lá, uma colega, e ela conversando comigo, né? Eu tô entrando nisso para mostrar um dos motivos. Eu já falei de motivos, mas não ficou claro. E assim, eu sei que eu não tenho que dar explicação para as minhas decisões, mas eu sou uma pessoa que eu considero os seres, é assim que eu vejo, sabe? Eu acho que às vezes eu tenho sido muito, sei lá, generalizando a coisa dos espíritas, e isso pode ter machucado alguém, e não foi a minha intenção, mas eu quero explicar mais um pouco sobre isso. Então, encontrando ela, fiquei muito contente, e a gente conversando, ela falou que pintava e fazia pintura mediúnica, e começou a conversar, e aquelas conversas que acabam surgindo com as pessoas assim, começa a cobrar sobre relacionamento, e começou a dizer que era importante, que eu tinha que ter alguém, eu não podia ficar só, porque nas escrituras lá de Kardec tem escrito que se a pessoa escolhe ficar sozinha, ela é um egoísta. Isso sendo lido, né, sendo interpretado ao pé da letra. Interpretado ao pé da letra, a pessoa só se liga naquilo e interpreta todas as vidas de todo mundo como sendo: se você não tem alguém, você não é egoísta. E aí, indiretamente, sem perceber, ela praticamente, sem perceber, que eu sei que não foi a intenção, ela praticamente disse que alguns avatares que existiram na humanidade, que estavam ali somente para aquela missão solitária, né? Eles executavam sozinhos para o mundo, contribuindo com o mundo. Eles eram egoístas. Né? Então, assim, é uma mentalidadezinha ainda muito restrita, né? E as pessoas julgam muito, e eu tenho que fazer uma análise disso, porque assim, eu tenho que mostrar a diferença que existe entre uma análise e um julgamento, né? Quando você faz uma análise, você não coloca
sentimento, reações, você só observa os dados e te chega a uma conclusão daquilo ali, certo? Quando você julga, você está cheio de sentimento, de reação, sabe, transbordando a sua própria culpa em cima do outro. Tem uma série de lixos mentais por trás de um julgamento. E eu sei, porque eu também tenho os meus lixos mentais e uma das coisas que eu acabo deslizando é no julgamento, né? Então, assim, tem tantas coisas que eu pretendo mostrar aqui nesses vídeos para que diminua o julgamento, para que expanda essas mentes, sabe? Diante de atitudes alheias que a gente julga como sendo isso, como sendo aquilo, como sendo, né, negativas, e no entanto tem tantas coisas por trás de certas atitudes, tem tanta coisa na personalidade, na alma de um outro ser, né? O que está dentro, coisas assim. Eu tô com muita vontade de entrar logo no assunto, nesse assunto, mas eu vou deixar para depois porque eu quero completar isso aqui. Então, tudo bem, a gente se despediu. Ela continuou aquela conversinha, né? Aquela conversinha pequena e tal. Eu tentei levar tudo na alegria para ficar uma interação. E eu fui para casa, ela foi para casa. E ela deve ter comentado no centro espírita sobre que me encontrou, né? Eu só sei que eu recebi uma mensagem. E nessa mensagem dizia: Elka, a gente está precisando da senha do blog. Eu disse: eu vou procurar, faz tempo que eu criei esse blog, eu andei criando muitas coisas para o centro, né? Site, blog, entre outras atividades que eu fiz por lá. E pediram a senha. Eu não poderia mais ter acesso, eles iriam mudar, eles disseram: a gente vai mudar a senha, mas se você quiser ainda postar alguma coisa, basta você transferir o seu conteúdo para nós e nós passamos para o blog, né? E colocou umas restrições, algo do tipo: não pode sair dos preceitos cristãos, algo desse tipo. E eu tinha conversado com a minha colega sobre viagem astral, sobre o que tem sido trazido do extrafísico de novo para o planeta, e tinha falado tudo isso, né? Então, isso, como a Elka era aquela que tinha essa mania de levar novidades, né? Naquela época, até no começo, foi meio difícil, assim, para aceitarem e tal, mas por uma graça divina chegou o Ricardo Mello no evento e mudou toda a minha situação, né? Porque eu era só aquela mocinha ali que ninguém compreendia muito bem e que chegava com as novidades, e não era bem assim. Tinha gente que gostava realmente, mas novidade é novidade, né? No meio assim religioso e tal. E só que a novidade que eu levei naquela época, ela condiz exatamente com o que o Ricardo Mello tinha trazido. Coincidência ou não, tinha sido a mesma coisa. E como ele era famoso, ainda é, né? Como ele tinha toda ele tinha aprovação social, prova social, todos esses gatilhos e tal, e autoridade, né? Se não fosse a autoridade dele, assim, eu não sei até que ponto eu teria conseguido fazer algo mais lá, né? E o fato é que o livro que eu mostrei virou um curso e facilitou um pouco as coisas para mim. Mas mesmo assim, eu era a Elka e
Quando eu cheguei com essas histórias, eu fazia muito tempo que eu não entrava não ia para o centro, o que é que passa pela cabeça de um espírita geralmente? Ela não está frequentando, ela deve estar cheia de obsessores. E não sei que novidade é essa que ela está trazendo, deve ser algo, ninguém aceita nada que não tenha a ver com os preceitos cristãos, né? Agora vai entender o que é que eles consideram por preceitos cristãos, tá bom? E... onde eu quero chegar, né? Com essa conversa. Eu não nasci para ser tolhida. Eu nasci para a liberdade. Eu nasci para agir por mim. E eu não ia voltar ali. Claro que não. Não tem como, sabe? Eu voltar em um local onde as pessoas já chegam com o pé atrás comigo. E claro, eu poderia chegar lá e mostrar tudo, mas sabe, eu não sei se isso aí já é um pouco de rigidez minha, talvez, não sei. Eu não sei se eu conseguiria conviver com aquele nível mental, sabe? Eu sei que posso estar julgando aí, mas a gente tem que fazer as nossas escolhas, né? Eu poderia voltar lá e ficar na minha prisão, restrita, limitada no que eu tenho que falar, no que eu tenho que, né? Aliás, em falar esse negócio de obsessor, né? O que é que são os obsessores, né? Os obsessores somos nós também. Existem obsessores até encarnados, porque são nossos professores, nós estamos ensinando uns aos outros, né? Bom... Eu não me importo mais com essa história de obsessor, da maneira, inclusive, como os espíritas costumam, pelo menos esses espíritas que eu conheço, costumam falar como se fosse a coisa mais tenebrosa do mundo e mais perigosa e coisa mais feia, demonstra que o médium é péssimo, né? E a única coisa que eu falo sobre isso é que aqui, por exemplo, eu não tenho script. Eu tenho a ajuda dos anjos e a ajuda dos obsessores. É tudo uma coisa só. É tudo a mesma consciência, colaborando de uma forma ou de outra. Porque se eu falo alguma besteira por conta dos obsessores, isso vai servir para que eu veja depois, corrija, para que alguém veja e corrija, vai servir. Se eu recebo dos anjos, também vai servir. Vai ser melhor, é claro, né? Por quê? Porque talvez sejam mensagens que ninguém conhece e que o mundo precisa conhecer. Certo? Então eu não tenho que me grilar com essa história de obsessores, porque da maneira como eles falam, né? Porque eu vejo a coisa dessa forma, como tudo uma coisa só. Apenas a gente precisa transmutar. O que eu percebo que veio daquilo que não foi bom, que não foi positivo para mim ou para o próximo, eu transmuto para algo positivo para mim e para o próximo. Certo? Esse é o ponto de vista. Esse é o ponto de vista, inclusive, que eu recebi do extrafísico. Essa história eu conto depois. Isso foi o que recebi, ensinamento do extrafísico. Não foi num centro espírita, não foi numa igreja católica, não foi por aqui. Quer dizer, foi aqui, mas eu digo, não foi daqui. Certo? Eu recebi dos meus anjos. E foi muito bonito o momento. E eu aprendi essa questão do positivo e negativo, da dualidade. Eu aprendi sobre ser sempre o máximo possível, ver o ponto otimista da vida, otimista de tudo. Tudo, mesmo naquele negocinho sofrido, tem um lado otimista, que é o que a gente chama, que eu estou chamando de positivo, que foi me passado como positivo, mas eu entendi que eles estavam se referindo a isso, a ver o lado bom da coisa, a ver o lado positivo, a ver o lado que agrega, certo? Em todos esses lugares que eu andei, eu tentei agregar, e inclusive eu acho que eu deixei coisas lá nesse centro espírita, nas escolas onde eu passei também, eu agreguei, e eu não vou nunca esquecer disso, de mim, porque é muito importante
a gente perceber o que a gente fez de bom, não somente aquilo que a gente falhou, porque senão a gente só alimenta culpa, e isso sem uma transmutação não é positivo. Só é positivo quando é transmutada. A culpa, como eu disse da outra vez, passa por aquele processo todo até você assumir a sua responsabilidade na coisa, se perdoar o outro, mudar, transformar isso em algo que é leve, certo? Então tudo bem. Eu recebi essa visita, eu não soube o que fazer no momento, eu ainda pretendo ler o livro, continuar a ler, né? Só estou no início do livro do Yuri Levy sobre os druidas, porque ele teve experiências muito parecidas no início, até chegar a fazer o livro. Ele, pelo que ele conta, algumas coisas que ele recebia são muito semelhantes ao que eu recebo, músicas. Inclusive nesse dia que veio, semana passada eu acho, foi um dia depois de um vídeo que eu fiz para vocês. Eu me lembro que eu não sabia o que fazer e eu tive a intuição de meditar. Eu fui meditar. Nessa que eu meditei, ele cantou para mim. E ele não pediu nada, ele não estava pedindo nada. Ele só queria que eu fosse ficar tranquila, ficar em paz, ficar, sabe? Ele queria que eu meditasse e me sentisse bem naquele estado. Foi só isso, sabe? E com o tempo vão existir mais coisas e eu tô pensando aqui nele. Como é bonito esses contatos, mas tinha algo mais que eu queria dizer que tinha passado na minha mente, eu fui falando e, sabe? Sim, me lembrei. Isso aqui, essas minhas reações de esquecimento. Eles me disseram que eu precisava descansar porque eu andei passando por muitas pressões e preocupações desnecessárias, porque a gente não tem que se preocupar, o fluxo é perfeito. Mesmo quando a gente falha, como eu falei, tem sempre algo positivo, é tudo perfeito, é tudo harmonioso no fluxo do todo. Mas a gente falha, né? A gente tem as fraquezas e a gente se preocupa, e eu me preocupo e eu fico me estressando, e isso acaba afetando o meu sono, acaba afetando a minha memória, e eu fico tendo esses lapsos e tal. Aqui na frente de vocês mesmo eu tenho esses lapsos e simplesmente eles falaram pra mim: você precisa de repouso mental, entende? Não é você precisa ficou clara a mensagem que é um repouso mental, sabe? Não é parar de trabalhar, eu posso continuar a fazer meus trabalhos, os meus desenhos, as coisas as séries que eu pretendo colocar no canal, os meus projetos, mas eu tenho que fazer isso com o prazer que eu sinto, sem preocupação com o tempo, coisa que eu não gosto, né, de tempo, de relógio, sem preocupação com nada, nem com o que vai dar, porque tudo acontece, sabe? Quando você segue a sua alma, tudo acontece. Segue esse fluxo, acontece. Mais na frente, ninguém sabe exatamente o momento, mas acontece. Então foi isso que eles quiseram, quando eles disseram para eu me tranquilizar, para eu repousar a mente. E eu tenho procurado meditar. Eu tenho esse problema de quando eu começo a meditar eu durmo, né? Esse negócio de dormir quando eu relaxo é uma coisa muito antiga, porque inclusive eu parei de dirigir por conta disso. Eu bati numa escada quando eu estava dirigindo, porque eu dormi na direção quando eu era bebê, quando eu era bem pequenininha. A minha mãe, bem pequenininha, eu tinha problema de insônia. Eu me lembro ainda dos problemas de insônia que eu tinha na infância, quando eu era bem pequena mesmo, e a mamãe ficava assistindo desenho animado comigo para eu dormir, só que não era suficiente. Ela, quando eu era menor ainda, eu não me lembro tanto dessa parte, eu me lembro dos desenhos animados, mas eu não me lembro muito dos que ela contou, que ela costumava, eu me lembro de uma vez ou duas, quando estava um pouco maior, mas ela disse que faz isso desde quando eu era bebê, parece, e
quando eu ficava com insônia, ela pegava o carro e dava uma volta comigo até eu adormecer. Então ela me acostumou a adormecer dentro do carro, e agora às vezes quando eu ia dirigir eu relaxava e acabava dormindo na direção. Eu parei de dirigir, eu não dirijo mais, pode ser que eu volte, né? Mas até agora isso nem me surgiu pela cabeça. E quando eu medito isso acontece e eu durmo. Eu tento às vezes, mas é difícil, eu acabo entrando no sono. Eu não sei como é que eu vou resolver isso. Mas uma coisa que eu descobri sobre mim, sobre essa questão da meditação, é que eu medito sem precisar. Eu medito melhor se eu não ficar nessas posições e tal, que eu acabo dormindo. Eu medito melhor quando é direto. Quando é direto, eu simplesmente estou aqui, eu começo a sentir os meus chakras superiores, eu vou sentindo e vou me abrindo para algo melhor. E aí eu entro num outro tipo de meditação que eu não sei explicar. E eu achei que isso, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que entender sobre isso, que é uma coisa muito boa mesmo, uma sensação de amor por tudo, sabe como eu não sei explicar muito bem. É algo muito bom e relaxa muito e me deixa num estado completamente melhor de mim, sabe? E eu contei isso nos comentários do canal do Yuri Levi, o Atma Vidya. Eu coloquei lá sobre isso, sobre essas minhas reações, e eu descobri que não sou só eu. Eu descobri que tem mais gente que tem o mesmo problema, não medita, mas medita dessa outra forma. Teve gente que disse que era meditação contemplativa, mas eu não acho que seja não, porque eu conheço a meditação contemplativa, eu também faço essa, eu gosto de ficar observando tudo, mas não é isso, é algo em que eu me interiorizo, é algo em que eu só tô aqui e me interiorizo, e fico me sentindo, e começo a sentir os meus chakras, e os chakras superiores, eu sinto ativando, eu sinto algo neles, e esse cardíaco começa a se expandir muito também, sabe, tudo se expande muito. Às vezes existe o balonamento, uma coisa que você vê muito no espiritismo, essa questão do balonamento, às vezes acontece, mas não é sempre não, às vezes não preciso disso, eu já entro muito rápido, quando esse lado cardíaco principalmente assim me faz entrar com muita facilidade. Esse cardíaco me faz entrar com muita facilidade, mas ele é unido, ele não é separado, eu sinto que é unido isso aqui tudo, sabe? Aí faz, sabe? Dizem não, eu sei, né, que tem, além do chakra cardíaco, tem o tímico aqui, né? Eu ainda tô no segundo vídeo só do curso do Yuri Levi, sobre um curso avançado sobre chakras. Ainda estou no segundo vídeo, mas eu pretendo continuar, porque eu acho um curso muito importante. Vamos ver, né, como vai ser a minha evolução nessa questão, mas o fato é que eu já consigo transmutar muitas coisas sem dificuldade, eu já consigo entrar nesses estados sem dificuldade, e então, né, eu não acho que eu esteja muito atrasada nesse desenvolvimento aí, por conta dos meus sonos durante a meditação, né, porque eu ouço muita cobrança de eu não conseguir meditar, é muita cobrança, e eles não sabem. Eles não estão em mim, não estão na minha vida para saber como é. Então, de repente, eu aqui, no meu estilo meditativo, consegui até chegar a níveis que talvez até esses que estão no meu ouvido não tenham chegado, certo? Então, né, eu não... Deixa pra lá, entra pelo ouvido, sai pelo outro, é isso que eu vou fazer, né? Eu tô aprendendo a não me importar também com o que as pessoas falam, eu tenho aprendido isso também, né? Assim, ainda tem as dificuldadezinhas e tal, né? A gente vai desenvolvendo isso também. Porque a gente cresceu nesse meio onde a gente está sempre dando satisfação, né? Desde pequenininho, né? Sempre dando satisfação. E aí a gente se habitua
se habitua também à aprovação e uma série de bobagens que quando você começa a descobrir a sua alma, você diz que não precisa, você vê, você percebe que não precisa de nada dessas coisas, sabe? Você se sente muito mais livre quando você descobre tudo isso, que você é capaz, que você tem você mesmo, que você é uma alma já unida ao todo, sabe? É só você se dispor, se colocar nessa posição, entende? Você já é o todo, você já é parte, você é um fragmento, você já é só juntar, dar um ajustezinho aqui, né? Um equilíbriozinho aqui em Yang Ying e tal, e às vezes isso pode ser bastante rápido, né? Dependendo do tanto que você já tenha praticado isso, certo? Então, o que é que eu faço nessas situações onde eu não sou muito bem recebida ou sou mal interpretada, ou é um lugar onde eu vou ser limitada demais? O que é que eu faço? Eu sigo o exemplo assim de grandes avatares, ou mestres, ou professores, como queiram chamar, de pessoas que foram importantes no desenvolvimento desse planeta. Como eu sigo o exemplo nesse ponto, o exemplo de São Paulo, que simplesmente, o que é que ele dizia? Limpa as sandálias e segue. Limpa as sandálias e segue. Deixa o povo em paz do jeito que escolheu. Não vamos forçar que as pessoas aceitem as nossas ideias, né? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais. Se eu gosto de liberdade, eu tenho que dar também liberdade ao outro. Eu tenho aprendido isso cada vez mais e isso é muito bom. É muito bom de sentir. Você aumenta o seu nível de compreensão, de amor, de uma série de outras qualidades, de outras virtudes, de outra coisa, de outras partes da dualidade positiva, né? Da parte boa da dualidade, da parte transmutada da dualidade, certo? Então, peraí só um minutinho. Eu estava me lembrando que eu às vezes rio muito das coisas que passam pela minha cabeça, né? E no banho, então, eu tenho saído do banheiro sempre rindo muito. Porque às vezes eu fico pensando em coisas que eu gostaria de falar e eu vou depois. É porque agora eu tô indo para uma missa um pouco triste, não tô muito no clima para contar, mas depois, quando eu tiver um tempo, eu vou fazer um vídeo contando as coisas que eu quero falar para vocês, mas que acaba dentro da minha mente virando uma comédia. Meu Deus do céu. Mas então eu vou finalizar por enquanto aqui, né? E vamos ver se quando eu voltar, como é que eu vou estar, para ver se eu continuo isso aqui. Eu vou fazer uma despedida agora separada, caso eu não acrescente mais nada, tá bom? A Rebeca, minha filha, né, ela tá se queixando da imagem dos vídeos que eu estou postando, né, que ela disse: mãe, que é isso? Você tem todo o material e tá usando o Note e tal. Tem alguns motivos, mas um deles é que aqui é muito mais prático. Só um minuto aqui, peraí. A mamãe me chamou. É porque, olha, tem algumas coisas que quem tiver aí puder me ajudar. Ai, credo. Esse daqui, esse microfone aqui, ele veio sem a bateria. E eu cheguei a pensar
ele deve então funcionar, que ele tem esse pelinho para o vento, tirar o barulho do vento, sabe? Mas ele pode ser usado sem o pelinho, certo? Mas só que tá sem bateria e eu achei que eu pudesse usar junto com a câmera. Essa aqui é a Canon que eu tenho, certo? E eu achei que fosse servir, mas não deu certo. Quem puder me ajudar nisso aí, como é que eu faço? Porque eu não sei, eu tentei encontrar no site, eu não encontrei. E essa Canon, ela tem até o ecrã que gira, que dá pra ver aqui, certo? Mas é muito pequeno, eu acho que ia ficar muito distante, e eu gosto de... Esse é o principal motivo. Quando eu estou no Note, eu fico me olhando, eu me acompanho, entendeu? Essa aqui é a Sony, né? Eu tenho o tripé dela e o tripé da outra, e eu adoro essa Sony, adoro mesmo, mas ela não tem um ecrã que vira, ela fica de costa, não dá pra ver nada quando a gente tá gravando. Então, assim, pode ser que um dia eu resolva, né, usar, mas eu uso pra gravar as minhas artes. Quando eu tô pintando, eu uso elas, certo? Tanto é que dá pra ver que a imagem é melhor. Mas quando eu tô conversando, eu gosto de conversar assim, como se eu estivesse olhando num espelho. Eu fico vendo tudo que tá acontecendo. Então, mas de qualquer maneira, quem achar que... Diga aí a sua opinião, o que você acha. Não sei se eu vou atender não, mas você pode dizer o que é que você tá achando. Se está sendo muito ruim essas imagens, tá bom? Um grande abraço bem carinhoso e até o próximo vídeo.